Olá, atletas e fãs do fisiculturismo brasileiro. Meu nome é Terry Alguinde, da Muscle Contest International. Vamos fazer uma live com o icônico Jorlan Vieira. Jorlan Vieira. Boa tarde, boa noite, Jorlan Vieira. Como você está? Estou bem, né? Bastante empolgado para essa live aí. É uma honra, né, estar aqui nessa live contigo hoje. Tudo bem? Tudo bem, Jorlan. Queria agradecer. Eu sei que você é atleta, você faz muitas lives. Eu sigo você no Instagram. Eu gosto de assistir suas lives. Então, eu queria agradecer você por ter passado um tempinho aqui com a gente. Só tenho a agradecer. Tamo junto. Vamos lá. Jorlan, se Deus viesse para mim e falasse, você vai morrer em 1 hora, você só tem uma live para assistir, eu assistiria a sua live. Rapaz! Você é sincero, você é maluco, você é carismático, você é doido, você xinga a gente. Eu adoro assistir suas lives. Eu acho que você é um artista, um cara que faz entretenimento e também é fisiculturista. Mas eu acho suas lives fenomenais. Eu falo aqui que nos Estados Unidos e no Brasil, ninguém faz live melhor do que o Jorlan Vieira. Opa, para mim é uma honra, né? Simplesmente é isso aí, né? Eu sou isso e pronto, acabou. Não tem mais nada além disso, né? Então, o pessoal me perguntou por que você gosta das lives do Jorlan e elas são as melhores. E eu expliquei para eles em detalhe. Eu falei, olha, o Jorlan é o único cara que tem a capacidade de, na live, falar ele mesmo com o telefone e ele já sabe o que o cara vai responder e ele já xinga o cara, entendeu? Então, eu falo, e ninguém consegue fazer isso, entendeu? Você sabe, você está falando de alguma coisa, aí o cara do outro lado, algum dos seus seguidores deve estar pensando isso, e você já xinga o cara. Isso é um dom, é um talento, só você tem. Eu acho que você tem que começar a cobrar $1 por pessoa e fazer uma grana pesada com as suas lives. Vamos ver, né? De repente, acho que é uma boa ideia a nível de fazer um empreendedorismo, né? Um negócio assim, sei lá. Vamos ver. Bacana. Jorlan, meu objetivo nessa live comigo é colocar você em situações constrangedoras. Claro. Esse é o meu objetivo aqui. Adoro. Eu tenho aqui um contrato. Essa é a franquia. Eu tenho que pagar a franquia. Se eu quiser ter um show de 212 no Brasil, eu tenho que pagar uma quantidade de dinheiro para a Pro League para ter esse evento. É uma quantidade de dinheiro alta. E Sim. Eu tenho a oportunidade de fazer shows de wellness, shows de 212, shows de fisiculturismo aberto, men's physique. Eu gostaria de saber se você está comprometido a competir em junho no Brasil na categoria 212. Baseado nisso, eu gostaria de assinar aqui e mandar para Pittsburgh falando que a gente vai ter o campeonato 212 em junho. Se você não quiser competir, tudo bem. Fala aqui na live que você não quer competir. Posso responder? Pode. Então, com certeza, né, eu quero competir, né? Isso é óbvio, né? Mas eu também dependo de todo um aparato, né, financeiro para isso, né? Isso aqui não é só uma questão de eu quero, eu posso, né? Até para poder fazer um show à altura que a Muscle Contest pede, né? Então, tô nessa pegada aí de novos projetos, né? Me lançando aí aberto, né? Para quem quiser patrocinar também,
né? Porque é uma carreira que requer detalhes minuciosos, né, a nível de preparo. Não é uma coisa tão simples assim, por isso que a cartilha da maioria dos atletas às vezes fica comprometida por conta da questão financeira também, que é muito difícil de viajar o tempo todo, né? Por isso que o campeonato no Brasil ele já tem uma tendência a abraçar um pouco mais a realidade de nós atletas, né, brasileiros. E com certeza é uma honra. E eu ainda digo mais: eu prometo, caso subir nesse palco, fazer o melhor show em pose já visto na história do bodybuilder brasileiro, se não do mundo, tá? Porque... Então, Jorlan, eu entendo. Parece que você realmente programou essa resposta e ficou realmente fenomenal. Mas eu tenho que assinar o contrato. Sim. E eu falei com o Thiago Santisteban, eu falei com o Fabrício Moreira, eu falei com o Alex dos Anjos, falei com muitos 212. E eu falei, olha, é muito importante que o Jorlan compita. O Jorlan é um cara icônico, eu adoro o Jorlan, ele é um cara que atrai muito público, eu quero ter o Jorlan. Mas se eu não tiver o Jorlan no palco, talvez não compensa fazer 212, talvez compensa fazer Classic Physique. Minha pergunta é a seguinte, você vai cooperar e falar, eu vou competir? Porque eu acho que uma vez o Jorlan fala, eu vou competir, muitas empresas falaram, não, tem que patrocinar esse cara, vai competir no Brasil, ele tem muitos seguidores. Não, com certeza, né? Foi como eu disse, assinar um compromisso é um pouco difícil, mas se tratando do Jorlan, eu acredito que não há nenhum tipo de problema em eu te dar uma afirmação agora, né, nesse exato momento. Até porque, não só pela questão do palco, pela questão do Brasil em si, mas eu acho também que, não vou dizer que eu devo, mas eu acredito muito que o público que me curte, que gosta do Jorlan, está sentindo falta de ver o Jorlan no palco aqui no Brasil. Eu não subo no palco aqui no Brasil desde 2016, que foi quando eu ganhei o Arnold Classic Amador, né? Então já são 4 anos, né? Claro que eu fiz alguns guest pose, etc., mas nada grandioso, né? Eu até fazer uma ressalva aqui, porque você é uma autoridade nossa aqui no Brasil, promova mais guest pose para os atletas. Eu acho que isso é uma questão muito engrandecedora para todos nós, no sentido de mostrar o trabalho, né? Mostrar um pouco dessa questão individual e também, por outro lado, valorizar esse quesito que há muito tempo não é priória para a grande maioria, que é posar bem. Você é um cara que é da América, seu irmão foi um atleta também, eu tenho os DVDs deles aqui, recebi em mãos quando eu estava em Vegas, né? E eu sei que vocês têm a verdadeira cultura do bodybuilder. Então, tudo que vocês puderem ter em mãos para fortalecer e nutrir a nossa nação, que seja feito, né? Porque eu acho que isso é show, isso faz parte, isso é enriquecedor e engrandecedor ao mesmo tempo, né? Então eu faço até esse pedido como atleta, né? Como fã do esporte, que eu não falo que eu sou atleta só, eu sou um fã nato do bodybuilder, né? E eu prestigio muito essa parte também, né? Eu acredito que isso também é uma questão de visibilidade para os atletas mostrar o seu trabalho em conjunto com outras empresas também, ou para quem não tem, poder mostrar um pouco do seu trabalho e aparecer, e assim como eu estou fazendo agora, conversar com você, que, como eu disse, é uma autoridade, e abrir caminhos e portas para pessoas ou empresas, etc., chegar e poder investir e acreditar no nosso trabalho. Jorlan Vieira, Will Jardim, um dos melhores agentes de atletas. Jorlan poderia fazer um grupo de membros no YouTube e a galera apoia um conteúdo diferenciado em troca de uma pequena mensalidade. Imagina se os seguidores dele derem $9,90 mensal para ter acesso. Eu assino agora!
All day, neguinho. All day, neguinho. All day. Will, vamos entrar aí, eu, você e o Jorlan, vamos fazer isso. Olha aí quem tá na live. Jorlan no CT e na Max. Você fez uma live com o Júlio Balestrin. Júlio Balestrin convidou você para ir no CT da Max. O Renato Cariani está abrindo os braços e falando, não, traz o Jorlan aqui, quero o Jorlan no CT. Ana Paula, que é a dona do Arnold, Ana Paula Graziano é a dona do Arnold, entrou aqui, e eu sei que ela também assinaria para assistir você, R$ 9,90 para a gente assistir você. O Cariani, todo mundo quer que você entre no palco. Jorlan, vai competir no Brasil, no seu país, sim ou não? Tá todo mundo do seu lado? Sim. Yes. Então, pode fazer um favor para mim? Pode fazer um favor para mim? Porque eu vou colocar você e outros atletas de 212 na capa do cartaz. Eu quero que você olhe aqui na live e fala, eu vou competir no Brasil ano que vem, all day, neguinho. All day, neguinho. Bom, vamos lá, vou fazer mais do que isso. Vou competir ano que vem aqui no Brasil e quero todos vocês que estão assistindo agora, esse momento, e você também que não está assistindo, mas chegou agora, né? Eu conto com vocês lá no show, assistindo, prestigiando, não só a mim, mas todos os atletas e a Muscle Contest também. Então, hoje, às 9h12 no Brasil, né? Eu estou aqui declarando que teremos um show, ok? That's it. Você esqueceu? All day, neguinho. All day, neguinho. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. All day, neguinho. Jorlan Vieira, eu vou falar com o Will Jardim. O Will Jardim é o melhor gerente de atletas. Ele gerenciou o Sardinha por muito tempo. Está fazendo um trabalho fenomenal com o Rubens. Eu quero, uma vez a gente começa os eventos, eu quero trazer ele para trabalhar com a gente na Muscle Contest. Ana Paula, dona do Arnold, tenho certeza que ela vai apoiar. Eu vou apoiar você. Eu quero ver você no palco. Você é um ícone do fisiculturismo brasileiro e das palavras do Ricardo Panaim. Ricardo Panaim falou para mim um dia, falou, Terik, o meu fisiculturista preferido de todos os tempos no Brasil foi o Jorlan Vieira. Ele foi o cara que, quando você via ele e o Eduardo Corrêa competindo, o físico dele era maravilhoso. Ricardo Panaim falou isso para mim. Legal, legal. Conheço o Ricardo há muitos anos, né? Um grande treinador hoje em dia e vindo dele é sempre bom, né? É sempre bom, com certeza. E então esse negócio, Júlio Balestrin, que é um dos caras mais old school, te chama para convidar para treinar no CT. Você está percebendo que tem um tema aqui. Todo mundo quer você no palco, todo mundo quer que você treine. Como que foi esse negócio com o Júlio te convidando? Esqueceu umas tretas do passado? O que está acontecendo? Cara, eu acredito, né? Na verdade, não teve treta em si, né? A gente só tinha um tipo de afastamento, acho que por conta de uma questão de rotina ou de direcionamento, mas não uma treta, né? Conheço o Júlio já desde a época quando ele estava começando também, né? Assim como outros atletas, né? E graças a Deus estamos aí até hoje na jornada e temos uma identificação muito forte por essa questão do old school, né? Levantar essa bandeira, né? Da velha escola e etc, né? E daí surgiu a oportunidade, né, de ter esse convite, porque eu também acredito que chegou num ponto, Terik, que o old school está fazendo um pouco de falta nas grandes mídias, né? Vamos botar assim. E o Júlio, né, me chamou como, entre aspas, um representante nato do old school no Brasil, porque eu defendo isso com unhas e dentes, né? Já citei até seu irmão em live,
né? Porque foi um cara que treinou muito hardcore, né? O vídeo gravado lá na Califórnia, etc. É um cara que venceu, tenho como exemplo também, inglês fluente, bodybuilder, hoje em dia um grande empresário. Então é isso que eu desejo um pouco para a nossa nação, mas tudo começou a partir do old school, né? Então essa questão de defender isso com unhas de dente se tornou para mim uma missão, mais do que até subir ao palco, mas defender o treino e etc., para mim é uma coisa que é quase que tipo um dever, né? E esse convite caiu muito bem para mim, porque com certeza, né, eu falei, não, vamos realizar isso, né? Eu acho que vai ser bem bacana. Não é uma competição de quem treina mais pesado, né? Mas sim uma questão de mostrar um pouco do lado mais antigo de fazer, uma coisa um pouco mais, não vou dizer sólida, mas, sei lá, uma coisa mais concreta no sentido de você ver algo que era visto num passado. Ontem, antes de treinar, eu estava vendo um vídeo da Golden Era, né? E, porra, Tom Platz, né? O nosso Luiz Freitas, Lee Haney e tal. Eu falo assim, cara, foi uma época que, assim, eu sinto falta mesmo sem ter vivido, né? Porque eu comecei em 2001, então, tipo, na verdade, o old school foi na década final 80, 70, 90, um pouco, depois a coisa começou a modificar. Mas eu tenho certeza que o que me fez chegar até aqui foi realmente a essência da coisa, né? E eu preconizo isso até hoje e passo isso para as pessoas através das lives, né? Até mesmo da competição. Quando eu falei da pose, eu costumo dizer que a pose ela revela o atleta, né? E você via que antigamente era um show no palco, né? Porra, os caras orquestravam a música através dos músculos. E hoje em dia, você como árbitro também, né? Olha assim, de repente, né? Eu não quero fazer um pré-julgamento, mas é um pouco mais árduo de você ver um show, porque antes poderia considerar que você julgava e tinha mais o show, não sei, mas eu acredito muito que essa questão ela tem que ser resgatada e ela tem que ser batida em cima. E querendo ou não, a galera não gostando do termo old school, porque quando eu falo old school parece que eu estou jogando a galera nova de lado. Pelo contrário, se eles estão ali, eles também são old school, porque eles estão ralando, estão fazendo por onde, estão sofrendo, entre aspas, né, em algum aspecto, para poder mostrar o seu trabalho. Então, isso é uma questão que é simplesmente um entendimento, né? É um entendimento do geral. Tanto que hoje em dia eu encontro com muita gente das antigas que fala assim, pô, você representa a gente. Eu falo assim, cara, isso é uma honra para mim, né? Porque são pessoas que eu admirei, que eu olhei na revista e eu falei assim, cara, um exemplo, José Carlos Santos, entre outras pessoas, a Claudinha Gentil, pô, eu vi a Cláudia Gentil no Mundial, né, no Rio de Janeiro. Porra, hoje em dia ela está apresentando lá o Arnold, etc e tal, compete ainda ali. E eu falo assim, cara, essa galera fez parte da minha vida no início. E hoje em dia eu poder conversar, ter elogios dessas pessoas, ser reconhecido, isso não tem preço, né, cara? Isso aí para mim é muita vitória. Isso aqui para mim hoje, estar conversando aqui com você, é uma vitória, né? Indiscutível, né? Então, é isso que eu tento transmitir para as pessoas, né? Que aprendam a sentir a verdadeira essência dessa coisa grandiosa chamada fisiculturismo, entende? Jornal, eu concordo plenamente com você. Quando a gente chegou no Brasil para fazer os primeiros eventos, eu aprendi muito. Apesar de ter nascido no Brasil, ter crescido no Brasil, eu saí com 18 anos e basicamente eu voltei com 38. Então passei 20 anos fora do Brasil, aqui nos Estados Unidos. Quando eu voltei, sim, eu percebi algumas coisas. A primeira coisa que eu percebi é que os fisiculturistas brasileiros estavam escondidos de uma maneira intencional. O Jorlan Vieira devia ter sido profissional em 2005. O Fernando Sardinha devia ter sido profissional 15 anos atrás.
Miguel Filho, todos esses caras, o que tem de talento no Brasil, que devia ter sido profissional anos atrás, que já devia ter competido nos campeonatos grandes. Então eu notei logo de cara que tinha um sistema cruel de manter os atletas amadores o máximo possível, de manter a Alessandra Pinheiro amadora. Se eles pudessem, eles teriam mantido o Felipe Franco, o Eduardo Correia, todos amadores. Eles não queriam que vocês se tornassem profissionais, porque isso atrapalharia a missão deles, que era de manter todo mundo amador naquela como que chama? Panelinha, né? Inclusive a Bruna Miag me falou, não, os caras falam para não promover o Olímpia, né? Então, você, como Alex dos Anjos, como Fernando Sardinha, como Eduardo Correia, você, como muitos, foi prejudicado. Você já devia ter competido aqui nos Estados Unidos 10, 15 anos atrás como profissional. Essa é a minha opinião. Quando a gente vê o sucesso desses meninos jovens, como Lucas Fiuza, como Rafael Brandão, isso devia ter acontecido com você 10 anos atrás, entendeu? Mas eu chego no Brasil, eu tento promover eventos, eu vejo os caras se tornando profissional, o Brandão tinha se tornado profissional antes, Lucas Fiuza, o William Martins, James Bond, todos esses caras que já deviam estar pelo mundo competindo. E aí eu olho para você, para o Alex dos Anjos, Fernando Sardinha, e eu falo, meu, esses caras foram prejudicados na carreira deles. E é por isso que eu quero o Master Brasil, onde o Sardinha entra no palco e compete e tenta se tornar profissional. É por isso que eu quero o Jorlan Vieira no palco, na 212, competindo. É por isso que eu quero o Miguel Filho, é por isso que eu quero todos esses caras no palco competindo. Isso é para a gente tentar consertar essa ferida. Sim. Não, concordo com você plenamente, né? Eu, particularmente, fui muito crucificado também com certas pessoas, porque eu sempre tive essa característica meio arística, né, de defender coletivamente o bodybuilder e entender toda essa questão política, né, de manter os atletas aqui. Porque depois eu comecei a compreender certas coisas, eu falei assim, cara, por que nem tipo, eu tenho coleção de títulos aqui de Mister Rio, coleção de títulos de Campeonato Brasileiro. Então, aí quando eu tive, por exemplo, o Frank McGrath na minha casa, aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, ele falou assim, cara, você já competiu mais do que eu 3, 4 vezes mais do que eu. E ele é profissional, competiu 3, 4 vezes. Então, tipo, essa chance, ela não veio para o Brasil, ela chegou agora, com vocês. Né? É isso que a galera também mais nova não entende. Olha a gente, que nem tipo, eu tô com 36 anos, eu fico imaginando eu como profissional com 26 anos, né? Meu corpo era diferente, a saúde é diferente, né? Toda uma estrutura diferente. Por isso que hoje em dia, eu já considero a carreira profissional para mim uma conquista de trajetória, não o início de uma carreira, entendeu? Então, quando eu subo num palco, pô, com todo o sacrifício, quando eu fui para Chicago, cara, eu tinha completa noção de onde eu estava, né? Com quem eu estava. Mas só o fato de subir no palco e pensar em toda a minha vida que eu passei lutando por isso, e mesmo agora, numa idade que Shaw Rey se aposentou, Flex Wheeler se aposentou, outros grandes ícones estavam se aposentando, eu estava começando, eu falei assim, cara, missão cumprida, sacou? Eu não devo mais nada a ninguém, principalmente a mim, né? Porque foi uma carreira bem árdua, gostosa ao mesmo tempo, porque eu vivi e vivo bodybuilder muito intensamente, né? Eu sou aquele cara que eu vejo Blood and Guts até hoje, né? Porra, The Battle for Olympia e etc. E eu falo, cara, eu queria muito que essa garotada de hoje sentisse dessa forma o que eu sinto, porque eu sei que eles vão muito mais além do que eu fui um dia, né? O Brandão é um exemplo disso, garoto novo,
shape bom, patrocínio, tem tudo para ser um Olímpia na vida dele. Oportunidade não está faltando, só depende dele estar com a cabeça certa, do jeito certo. Né? Então é isso que eu tento trazer como realidade para todo mundo entender. Né? E esse convite da Muscle Contra, da competição da 212, para mim vai ser uma realização só de estar no palco e posar. Porque isso, para mim, é a vida. Não é mais aquela questão do título. Não é mais isso. Com certeza, farei uma preparação como se fosse um Mr. Olímpia, mas dentro das minhas condições. Porque isso é na minha cabeça desde o Mr. Rio. Quando eu ia para o Mr. Rio, eu falo assim, eu não vou para o Mr. Rio, eu vou para o meu Olímpia. Lá é o meu Olímpia, meu stage, né? Então, é dessa mesma forma que eu vou fazer essa preparação, né? E subir naquele palco e trazer, né, para mim e para vocês o que eu considero de mais bonito e mais belo como um show, que é a pose, que é o momento que eu considero mais glamouroso para um atleta de bodybuilder. Entendeu? Ó, Jorlan, o campeonato vai acontecer em 212. Eu vou assinar, eu vou mandar para a Pro League. Nós vamos ter o 212. Eu vou colocar você no cartaz, na frente, com outros atletas. Eu quero ver você entrar no palco. Você vai ter 3 minutos para fazer sua apresentação. Todos os seus fãs vão estar ali. E na minha cabeça, você é um grande campeão. E isso é o mínimo que a gente pode fazer para honrar a carreira de um dos caras mais icônicos do Brasil, que lutou contra todos, de qualquer maneira, para entrar no palco. Você merece esse momento. Eu vou fazer o possível para isso acontecer. Eu me sinto mais do que honrado, lisonjeado, e só tenho a agradecer, né? Porque são momentos como esse que eu olho para trás e falo assim, valeu a pena, né? Eu fiz uma live hoje mais cedo, né? A live está até gravada, quem quiser assistir. Eu falei sobre algumas circunstâncias que eu passei na minha carreira só para subir num palco e levar um troféu de lata para casa, né? Que eu tive a perda do meu pai, a perda da minha mãe, né? E sempre no outro dia, após um enterro, tá treinando, pensando no palco, nunca pensando em, porra, o que eu vou ganhar com isso, né? Tipo, o que eu vou lucrar com isso? Não, isso é consequência, né? Mas o que eu vou lucrar é a satisfação de subir e mostrar e poder fazer o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, né? Por isso que eu tenho o mesmo tesão, o mesmo brilho de ir para academia, botar minha roupa para treinar, né? Porra, esmerilhar treinando, porque isso me faz estar vivo, né? Me faz, assim, me sentir um menino de 17 anos de novo. E foi a primeira vez que eu subi no palco, né? Eu tinha 17 anos, então vou para 20 anos esse ano, né? Faço 37 anos. E eu falo assim, cara, enquanto eu estiver sentindo isso, me arrepiando quando falo, eu estou vivo. Depois que isso foi embora, acho que Deus pode me levar também, porque a missão já foi cumprida. E mais, hoje em dia, ter se tornado um ícone para as pessoas a nível de motivação, isso é o maior, cara, é o maior presente que eu tenho, né? De ter as pessoas assistindo a live e os vídeos e se motivando para poder estudar, poder competir, poder trabalhar, poder fazer N coisas. Então, é muita glória, né? É muita honra para uma pessoa só, de verdade. Jorlan, vamos falar de assuntos controversiais. Você é um cara old school. Old school significa o fisiculturista que vai para academia, que faz o cardio cansado, que treina pesado, que tem que comer quando não quer comer, que passa fome, que às vezes sofre calado. O cara é aquele treinamento, é aquela mentalidade diferente, né? Mas hoje em dia, Jorlan, nós temos quase que o oposto de old school. As pessoas consideram hoje os noveleiros, né? Então você tem o old school, que é o cara... Quem seriam os caras old school? Jorlan Vieira, Eduardo Correia, Júlio Balestrin, entendeu? Esses são os caras, Fernando Sardinha, old school,
treinaram quando ninguém dava glória para eles, treinaram quando não eram famosos, treinaram quando não se tornaram profissionais. Esses são os caras old school. Hoje em dia, nós temos essa percepção que tem um grupo de caras que são os noveleiros, que eles fazem novelas e não competem. E quase que esses dois mundos estão opostos. Mas, na verdade, se você olhar, você olha para um cara como o Jorlan é um old school, mas ele tem a presença dele nas redes sociais. O Sardinha é old school, mas ele tem a presença dele nas redes sociais. O Eduardo Correia é old school, não tem tanta presença nas redes sociais, mas ninguém pode tirar o fato que ele é um cara old school. Como que você vê essa oposição dos caras old school e dos caras que talvez sejam vistos como somente noveleiros, que fazem coisinhas no YouTube para pegar atenção, não competem, não fazem dieta? Como que você vê esse mundo, essa oposição? Cara, a pergunta é interessante. Eu acredito muito que, mesmo eles sendo desse lado da oposição, eles devem também ao nosso posicionamento, né? Eu costumo dizer que tudo isso começou depois do Batalha dos 80, né? Foi um filme, um documentário que foi para a Globo News, eu participei, foi uma coisa, foi um marco, né, no cenário brasileiro. E depois disso, começaram alguns meninos a fazer vídeo e postar a sua rotina, devido a essa realidade, né? Esse vídeo, esse documentário. Só que é uma questão também que eu enxergo de venda, né? Tanto que a galera que é mais do oba-oba, né? Aquela coisa mais de boa, mas está lá correndo atrás, eles descobriram a mina de ouro, né? Por que também a mina de ouro? Num país que não tem tanto intelecto do bodybuilder, né? Eu não sei se aí na América eles fariam o mesmo sucesso. Eu não sei, porque tem a galera mais blogueira, né, nos Estados Unidos, como o Mike Rashid, o Panda, né, enfim, tem uma galera que eu sigo, né? A Tiger, sei lá, uma galera, mas os caras treinam muito pesado, né? O City Fletcher, né? Uma galera muito louca, mas respeita o old school, né? Porra, sempre faz reverência àqueles que já fizeram trajetória. Hoje em dia já acontece um certo desrespeito, né? Vindo mais por essa galera que tomou o cenário devido a um contexto retrógrado, né? Eu acredito, e com isso eles fazem a sua brincadeira, se engrandecem, ganham o seu dinheiro, né? E tomam o cenário criando como verdade aquilo como o bodybuilder. E quando aparece o outro lado, né, old school, falando sobre a dieta, o sofrimento, porque não é tão interessante, vamos ser sinceros, se não for uma pessoa que aprecia, né, que nem eu dei o exemplo do vídeo Blood and Guts, a pessoa não vai querer ver aquilo, um vídeo preto e branco, um cara gritando no ouvido do outro, o cara sentindo dor o tempo inteiro, é uma coisa que não vende. Mas o que vende é você criar toda uma novela por trás daquilo e conseguir alcançar um público que jamais vai chegar nesse nível também. Vamos ser sinceros, né? Por isso que eu falo que é difícil você ser bodybuilder de verdade no Brasil, combatendo todo esse cenário, né? E por isso que acaba entrando um certo conflito. Às vezes as pessoas pensam que eu tenho raiva dos blogueiros. Não, não tenho raiva de blogueiro. Simplesmente eu tenho um conceito estabelecido, né? Que, na verdade, eles desconhecem esse conceito. Eles não têm noção do conceito que eu estou dizendo, né? Eles têm como realidade o que eles fazem. O resto é como se fosse mimimi, né? Que é o inverso, né? Na verdade, como se fosse mimimi ou como se fosse, sei lá o quê, eu não consigo nem entender. Então, o que eu queria muito é que o Brasil melhorasse um pouco mais essa cultura de poder enxergar e entender que tem espaço para todo mundo, né? E não só, porra, pega um cara que é um bom blogueiro, etc., e dá tudo que um atleta precisa. Claro que, não estou dizendo que o atleta tem que ficar em casa comendo, treinando e dormindo. Hoje em dia, o atleta ele é o seu empresário. Ele é a sua marca. Quando eu criei o All Day Neguinho,
foi proposital, né? Tanto que eu tenho a camisa, DVD, garrafa, entre outras coisas, para fazer o meu dinheiro, né? Mas nem todo mundo tem essa percepção, tem esse entusiasmo. Por quê? Porque eu me baseei pelo old school que fazia isso, né? Que vendia muito, fazia suas camisas, seus DVDs, etc. e tal. Então, é um conflito meio injusto, um pouco, né? Mas eu acredito que se unir, se todos os old school se unir de uma maneira bem esperta e saber colocar cada um no seu lugar, tipo, eu sou atleta, eu sou bodybuilder, você é youtuber, por favor, vamos separar. A gente pode estar até junto no mesmo lugar, mas eu sou uma coisa e você é outra completamente diferente. Isso estando entendido, para mim tá lindo, entendeu? Exato, eu concordo. Eu falo para todo mundo, se você não é atleta e você quer ter uma presença no mundo de fisiculturismo somente com histórias no YouTube, você é um noveleiro, você tem um prazo de expiração. Se você é um atleta como o Eduardo Correia e você não está explorando, né, o mundo das redes sociais, tudo bem, mas ninguém vai duvidar da lenda do trabalho do Eduardo Correia. Eduardo Correia foi um dos melhores atletas fisiculturistas do Brasil, da história do Brasil. Ele não precisa fazer um vídeo do YouTube, ele não precisa ter Instagram, ele não precisa fazer nada. A história dele já está marcada através do trabalho dele. O noveleiro que só está fazendo episódios de novela no YouTube, quando ele acabar a carreira dele, não tem nada. É só o capítulo sensacional do atropelamento de um frango na Brasilândia. Nada contra a Brasilândia. Eu já trabalhei na Brasilândia, entendeu? Mas é só isso. Essa é o seu legado. Se você olhar para o Jorlan Vieira é um atleta fenomenal, com as melhores lives. O Sardinha é um atleta fenomenal, com uma presença de rede social muito boa. Então, esses têm um legado onde a gente vai olhar e vai falar, esses caras eram old school, mas quando as redes sociais começaram, eles também adaptaram e começaram a usar as redes sociais. Eduardo Correia, fenomenal. Talvez o melhor atleta da história do fisiculturismo. Talvez ele não curte as redes sociais tanto, é um cara mais particular. Tudo bem, tranquilo. Mas ninguém vai duvidar a lenda dele. Noveleiro, desculpa, daqui a 10 anos vai ter outros noveleiros. Eu costumo dizer o seguinte, é uma outra coisa que eu esqueci de colocar, né, quando eu fiz o meu posicionamento agora. Essa galera, na verdade... Eu sei que tem muita gente, pouca gente, não sei, que pode ir contra o meu raciocínio, ou às vezes não consegue compreender o que eu falo por falta de desenvolvimento motor cerebral. Não tem nenhum problema isso. Mas é o seguinte, esse pessoal que fala do bodybuilder, que fala como se fosse atleta e não é atleta, eles simplesmente embarcaram numa onda que hoje em dia o bodybuilder, a musculação, o fitness é uma onda no Brasil muito forte e muito grandiosa. Então, eles simplesmente embarcaram nessa vibe e conseguiram se adaptar com excelência, particularmente, né? Mas eu digo que essa mesma galera, se a onda do momento acabou o bodybuilder, agora é corrida de carro, Fast Furious, eles vão falar de carro. Eu não. Eu vou sempre estar falando do bodybuilder porque eu sou o bodybuilder. Então, é diferente o oportunista e aquele que é. É diferente você ser para ter e você ter para ser. Então, são coisas completamente separadas, distintas, né? Quando se compreende isso, que eu sei que quem é adulto compreende de uma maneira muito clara, né, e objetiva, tudo fica mais simples. Exato. Jorlan, muito bom conversar com você. Você é uma pessoa especial no fisiculturismo brasileiro e também uma pessoa cerebral. Quando eu escuto as suas lives, você dá uns conselhos muito bons com relação a fisiculturismo.
Eu quero te dar a última palavra aqui e eu quero que você mande uma mensagem para os atletas jovens de 16, 17 anos que estão entrando na academia agora, que estão vendo as suas fotos, as fotos do Eduardo Correia, do Brandão, de todas essas estrelas brasileiras, e eles estão sonhando em um dia ser também um fisiculturista. Qual que é a sua mensagem para os atletas jovens? Bom, é uma coisa que eu já falei várias vezes e vou repetir aqui, né? Tenham sempre a consciência plena de escutar bons mentores, né? Analisar quem foram e quem são esses mentores, né? Saber o currículo, as trajetórias daqueles que você está ouvindo, né? Ser paciente, né? O fisiculturismo é como um vinho, quanto mais tempo, melhor você vai ficar. Então não adianta querer estreitar esse caminho, né? Porque isso pode te levar a uma consequência irreversível na sua vida, né? Garantir um suporte também financeiro, né? Estudar, se informar, fazer boas leituras, não só trabalhar o músculo, mas em conjunto trabalhar o cérebro também, que é muito importante, porque o bodybuilder, na sua essência bruta, é considerado uma pessoa de pouca informação, de pouco estudo. E quando você consegue conciliar tudo isso, é perfeito, né? Você consegue um grau de excelência e elevar o esporte num nível jamais imaginado, porque eu sou de uma época que bodybuilder era vergonhoso. Bodybuilder era coisa feia. Se raspar era coisa de... né? Não vou falar a palavra aqui, mas é uma outra questão. Então, hoje, vocês que estão chegando, estão recebendo tudo na mão, mas cuidado com o tipo de informação, porque muita informação também pode confundir a sua cabeça. Então, esteja pleno, esteja firme, né, confiante e não pule as etapas, né? Seja sempre organizado com as suas coisas, sempre bem direcionado, principalmente no meio de amizade. Se cerque de pessoas que querem fazer a sua luz brilhar e que você também possa fazer a delas brilhar também. Porque nesse caminho tem muita gente a todo tempo tentando apagar a sua chama que está só começando a brilhar ou nem brilhou ainda. Então, cuidado com isso. Essa é a minha dica, essência para vocês aí que estão chegando agora. Jorlan, eu, o Tamer, nós somos grandes fãs seus, nós queremos ver você no palco, o seu momento de se apresentar na 212 Pro em São Paulo está chegando, será um momento emocionante para todos nós, para você e para os seus fãs. Seus pais estarão assistindo você com muito orgulho no momento que você pisar naquele palco, será especial. Nós vamos fazer o possível e o impossível para ajudar você nesse processo. Você tem o meu telefone, me liga, o que você precisar, nós estamos juntos. Muito obrigado. Agradeço demais, né, essa parceria, né? Acho que eu posso chamar de amizade. E, antes de mais nada, deixar o meu abraço para você, para o seu irmão também, para toda a galera da Nosso Contas, para toda a galera que está na live, né? Porque isso aqui não é só para mim ou para o Félix, isso aqui é para todos vocês, né? Então, só agradeço de verdade, do fundo do meu coração. Valeu mesmo. Valeu. Tchau, tchau, Jorlan. Valeu. Fica com Deus. Tamo junto.